Já estamos de volta com o seu programa e estilo de vida, hoje falando tudo a respeito da saúde bucal. Doutora, é a pergunta que não quer calar. Muitas pessoas vão ao dentista com uma ideia e quando chegam lá é outra totalmente diferente. Por exemplo, apareceu uma mancha, apareceu um ponto preto e aí logo vem à cabeça, eu tenho uma cárie. Mas quando chega lá o dentista fala que é apenas uma mancha. O que a gente pode falar sobre isso? O que acontece nesse caso? Bem, realmente existem várias manchas. A cárie, ela começa com um processo onde existe uma mancha branca. Quando há essa mancha branca, significa que o esmalte dos dentes, ele sofreu uma desmineralização, perda de mineral, perda do flúor. Por enquanto, nesta cárie, ninguém mexe, apenas é controlada, porque ela é reversível, tá? É uma situação reversível. Muitas crianças, em fase de amamentação, aparecem essas manchas brancas. Então, o ideal é procurar orientação para que seja feito a indicação correta. Quando você já vê uma mancha marrom ou castanha, aí a situação muda. É necessário um pouco mais de atenção. Mas, mesmo assim, pode ser uma cárie inicial ou incipiente, que nós muitas vezes chamamos. Ela está apenas sobre a superfície. Significa que a bactéria ela foi lá com os seus ácidos, através da síntese da substância dos açúcares dos alimentos, desmineralizou o esmalte, mas através do profissional ele vai sondar, ele vai explorar aquela região para ver se existe já uma cavidade. Se ali existir uma cavidade, sim, vai precisar de uma intervenção, um procedimento naquela região, restaurador. Se ainda tiver muito superficial e o paciente possui boa higiene oral, aquilo ali com consultas periódicas, visitas a cada 3 meses ou 6 meses, é suficiente para controlar. Então, nem toda manchinha realmente é um processo, é uma cárie, mas é um processo já que tem que restaurar. Às vezes é preventivo. Agora tem uma outra dúvida em relação ao tempo de intervalo de uma escovação para outra. Qual seria o ideal, doutora? Quantas vezes ao dia eu deveria escovar os dentes e a língua? Bem, o principal que a gente dá, no mínimo 3 vezes por dia. Por quê? Porque fazemos 3 refeições principais. Café da manhã, né? Almoço e janta, ou lanche, quem não janta. Então, após você acordar, você tem que fazer a sua higiene, para até tirar aquela halitose matinal. Após o café da manhã, higieniza novamente, faz toda a técnica. Se você tem um lanche entre o intervalo da manhã, geralmente hoje com a questão de você ter uma alimentação saudável, tem intervalos menor para você se alimentar, isso é importante, você tem que fazer essa higienização também. Então, de acordo com a quantidade que você come, tem que comer, come, vamos dizer, 5 vezes ao dia. Após esses 5 vezes, você tem que higienizar. Pelo menos usar uma das técnicas para remover os detritos. O fio dental é uma delas. Ou enxaguante bucal. Por exemplo, comi uma fruta. Como muitas pessoas acham que o açúcar da fruta não é prejudicial, mas sim, a frutose, né, ele pode provocar também a bactéria ali, vai jogar o ácido e cárie. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa imagem da nossa boca virtual aqui na tela interativa, porque a gente vai explicar um pouquinho a respeito da escovação, de algumas placas, da coloração do dente. Mas antes eu tenho uma pergunta para fazer para a nossa doutora. Quem mandou para a gente novamente foi o Edu Oliveira, que é de Roraima, e ele diz assim: um dente com cárie pode passar para o outro? Ou seja, pode contaminar os outros? Sim, pode contaminar a boca toda. E como eu falei, o estágio mais avançado da cárie chega na polpa, onde você já tem que fazer um tratamento endodôntico.
ou tratamento de canal, comumente conhecido. Doutora, vamos mostrar aqui o que significa polpa? É nessa parte aqui de baixo? Não. Aí, no caso, nessa boca virtual, nós estamos vendo apenas a coroa do dente e a gengiva. A raiz não está mostrando. A polpa seria na parte interna do dente. De dentro, isso, né? a parte de dentro. O dente, ele tem 3 camadas. A primeira camada é a camada onde a gente vê que é o esmalte. Que é essa aqui. É a mais dura do nosso organismo, que daí a gente fala sempre a importância de consumir alimentos com cálcio, para o esmalte estar bem mineralizado, tá? E a segunda parte, ela é mais amarelada. Então é interna. É interna. Ela é a dentina. Dentro, realmente. A dentina, ela é cheia de microtúbulos, pequenos poros. E a parte abaixo da dentina, que é o nervo, que é rosinho, né? É a polpa. Ok? Essa polpa, quando a cárie chega lá, é quando você realmente começa a sentir as maiores dores e começa as maiores complicações. Agora, se essa cárie pode contaminar os outros dentes, através do beijo a gente também tem essa contaminação? Com certeza. A cárie, ela é transmissível, é uma doença infecto-contagiosa muito multifatorial. Então, você que tem cárie, você pode sim transmitir através do beijo aquelas bactérias e assim como para a criança também, o bebezinho, né, onde a mãe vai preparar a comida e muitas vezes tem a mania, prova e já às vezes põe a colherzinha, a mesma colher na boca da criança. Então ali você está passando as primeiras bactérias. Por isso que é muito importante para mães, principalmente para gestantes, fazer a prevenção, para ver se não tem algum problema, porque isso pode afetar durante a gravidez toda da mãe. A gente falou da importância do cálcio realmente para a formação dos dentes, a formação dos ossos também, essa estrutura óssea. Então, certeza. A mãe tem que ter uma preocupação em dobro, né, doutora? Sim. A gente tem uma pergunta aqui, quem enviou pra gente foi a Carol, e ela tem apenas 23 anos. E ela diz assim: meus dentes estão todos trincados e alguns estão quebrados, estão todos praticamente estragados, com manchas pretas. Ainda tenho como recuperar esses dentes, doutora? Aí você tem que fazer uma avaliação mais minuciosa. Trinca não significa exatamente que o dente tem um problema em si. Ao longo da nossa vida, nós temos o desgaste dental que é natural. Então, nós consumimos alimentos gelados e depois logo quente. Então, isso gera microtrincas, que no consultório a gente consegue perceber através de uma luzinha. Só que já problemas como ela mencionou, manchas, já é cárie. E se eles estão quebrando cada vez mais, eu oriento que você procure um dentista urgente, porque alguns dentes sim podem a gente conseguir salvar do mais ruim da situação, que é a perda do dente pela extração dentária. E a evolução dessa cárie, doutora, como ela falou que existem alguns mais estragados, por exemplo, o paciente pode começar a sentir dor? Qual os sintomas, os sinais, além da coloração, que a pessoa deve ficar em alerta em relação à cárie? Tá, então o primeiro sinal que ela deve ficar atenta é em relação à cor, né? Se ela tá marrom, se ela tá preta e profundidade. Existem muitas cáries, como a gente já mencionou, que ocorrem entre os dentes. Então aquela sensação de um odor, um mau gosto na boca, sangramento, dores, sentir uma dor, procura. Mesmo que ela seja pequena, mesmo que você não tenha visto nada clinicamente, olhando, fazendo o seu autoexame, mas vá ao profissional e ele vai saber identificar com as técnicas corretas se realmente ali existe ou não. Porque existem cáries que realmente a gente só vai conseguir ter uma visão com exames radiográficos, no caso. Agora, doutora, falando a respeito da cárie ainda, por exemplo, se ela for procurar o consultório, fizer o tratamento, tem um nome, um procedimento que agora não me vem à cabeça, que troca, coloca uma massa dentro exatamente, né? É uma prevenção, começa praticamente a prevenção.
A cárie, ela é removida, né, com uma técnica e é preciso restaurar. Restauração. Isso, é preciso restaurar aquele dente, devolver a forma original que ele é e com produtos que vão ajudar a proteger aquele dente de futuras cáries. Antigamente a coloração dessa restauração era mais escura, hoje já consegue se aproximar realmente a cor do esmalte do dente, né? O material utilizado antigamente era mais o amálgama e hoje, com a tecnologia e a modernidade, hoje a gente usa as resinas, que são estéticas. Agora, uma vez feito essa restauração, eu tenho que fazer outra restauração no mesmo dente? Tem que trocar essa restauração, no caso? Por isso que você precisa fazer as visitas periódicas, porque muitas restaurações sofrem trincas por esforço mastigatório, até pelos alimentos que você consome, mancha, pigmento e infiltração em uma outra área que pode chegar a atingir aquela restauração já feita. Aí é um caso de se trocar e fazer uma nova restauração. Doutora, vamos aqui para a nossa boca virtual explicar onde que acontece realmente a gengivite. Para o pessoal de casa até mesmo identificar. A senhora pode pegar aqui a nossa escova e mostrar para a gente. A gengivite, ela vai ocorrer nessa região aqui, próxima à gengiva, ao colo do dente. Esse colo do dente, como eu falei, a primeira coisa que você vai ver, que é um dos problemas bucais mais comum, é uma placa invisível, biofilme bacteriano. E aí, após formar esse biofilme bacteriano, se você não faz a técnica adequada ou passa muito tempo antes de higienizar, o que vai ocorrer ali? Essa placa, esse mineral, os minerais, até pela saliva mesmo, vai calcificar. Então, a gengivite, ela vai deixar sua gengiva bem vermelha e inchada nessa região aqui. E essa placa, ou tártaro, ou cálculo dental mais mineralizado, onde não sai com a escovação, só com uma técnica chamada raspagem, ela tem que ser removida no consultório odontológico pelo profissional e ela tem uma coloração amarela escuro. E os casos mais avançados pode chegar até uma coloração meio cinza e deixar um gosto bem desagradável na boca. E quando a gente faz, tanto que depois da remoção, como eu falei, leva a situações irreversíveis, como retração da gengiva. Então, a gengiva que no seu padrão normal, ela é aqui alta, ela vai expor a raiz do dente, né? Então, expondo a raiz do dente, surgem outros problemas, como sensibilidade, né, dor e com alimentos salgados, ácidos, sucos, enfim. A gente falou que a gengivite é o primeiro sinal, na verdade, o começo da periodontite. Nesse caso que expõe a raiz do dente, já chegaram casos de pessoas que perderam o dente, por exemplo? Sim, com certeza. Que quando a gente vai avaliar, o grau está tão grande daquela periodontite que só a raspagem não é suficiente. A gente consegue ver uma perda óssea bem acentuada, uma perda de gengiva e muita mobilidade naquele dente. Então, aquele dente que perdeu toda a sua estrutura de sustentação, ele infelizmente não vai poder mais permanecer na boca, não tem como mais. E aí tem que se fazer a extração. A gente falou a respeito de algumas doenças, no caso do diabetes, por exemplo, seria fatores de risco para a gengivite. Isso, susceptível. Estão associados, por exemplo, os pacientes que possuem diabetes, eles podem ter seu quadro complicado de diabetes por uma condição de uma gengivite ou uma periodontite. Não que um vá causar o outro, mas podem estar associados. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde bucal, gengivite, periodontite. Se você de casa tem alguma pergunta, algum questionamento, envie para a nossa produção. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.